Olá, você que acompanha as redes digitais do Jornal Tribuna do Norte. Meu nome é Cíntia Martins Camargo, eu sou diretora e jornalista, do jornal e também da Fundação Dr. João Romero. E nós voltamos com o Pinda em Foco, um quadro aqui do jornal que destaca as ações e também as iniciativas da gestão aqui de Pindamonhangaba. E hoje nós estamos com o André Pereira, ele que é diretor de agravos à saúde, para trazer informações muito importantes para a população. Muito obrigada, André, pela sua participação com a gente. Imagina, Cintia, eu que agradeço, uma grande oportunidade de poder estar aqui com vocês. Exatamente. André, olha, eu acho que é bem oportuna, a sua participação conosco, porque a população, de uma forma geral, tem muitas dúvidas em relação aos casos de meningite, que aconteceram aqui em Pinda, e a gente percebe aí uma correria para a busca de vacinas, E é importante a gente explicar um pouquinho melhor, Como é que está a situação desses casos aqui? Existem realmente muitos casos? Como é que está isso? Cíntia, falar de meningite sempre é uma fala que a gente tem que ter uma delicadeza por ser realmente uma doença extremamente agressiva, que pode até levar a óbito. O município de Pinda, em relação à meningite, ele está uma situação tranquila. Uhum. Nós temos 2 casos confirmados, tá? Só para a população entender de forma geral, nós temos 20 notificações acerca de suspeitas de meningite. Dessas 20 notificações, 9 já foram descartados, 2 foram confirmados, tá? E ainda nós temos outros 9 em suspeitas. Como que se leva essa suspeita meningite? Então, a pessoa ela chega numa unidade de urgência e emergência, UPA, pronto-socorro, com dor no corpo, febre, dor de cabeça, geralmente há mais de um dia. Então o médico ele vai fazer toda uma anamnese, vai perguntar quando começou, etc. E aí se ele desconfia que é meningite, ele pede que seja colhido líquor, que é um líquido que se retira da coluna. Toda vez que se colhe o líquor, entra-se uma notificação de suspeita para meningite. Isso não quer dizer que a pessoa esteja com meningite, tá? Às vezes ela pode estar com algum outro problema cerebral, pode ser um aneurisma, às vezes pode ser até um tumor, pode ser N outras questões, mas que naquele momento, se ele desconfiou, solicitou a coleta do líquor, passa-se então a desconfiar, a suspeita de meningite, e aí vai se fazer toda uma investigação do quadro de saúde da pessoa, dos exames laboratoriais que são realizados, por fim, o exame principal, que é o que vem do IAL, que é o nosso exame de referência, que a gente considera o tipo ouro. Então o IAL, que geralmente ele fala assim, o quadro dessa pessoa realmente é uma meningite, olha, o quadro dela não é meningite. Nesse tempo, geralmente a unidade ela já aplicou algum antibiótico para estar ali travando a doença, para iniciar um tratamento. Se não for meningite, vai se iniciar um outro protocolo para tratar a doença que estão desconfiando agora, da nova doença. Ou se é uma meningite, já foi bloqueada a doença, já não ocorre mais a transmissão para outras pessoas e o cuidado foi iniciado de momento. Então a gente consegue ter um trabalho bem mais efetivo nesse sentido. Então, sempre que colhe o líquor para a população entender, a principal parte se desconfia de meningite, mas nem sempre quer dizer que seja a meningite. E a gente percebe que agora, claro, em função das redes digitais, fica, na verdade, a dúvida em relação a isso, Então, confirmados realmente em Pinda foram 2 casos. Hoje nós temos 2 casos, em si a população praticamente já conhece um pouco do caso, que é uma moça que está em São José dos Campos, no regional de São José dos Campos, e o outro era um menino que estava internado no HMUT, mas ele já teve alta, já fez a unidade básica do bairro, já fez o acompanhamento, já recebeu a família. Então, graças a Deus, ele realmente está bem, se recuperou bem, praticamente já está até apto para estar voltando para a escola. E aí, no caso, as famílias que nos ouvem, é importante porque a vacina de meningite, ela é dada logo no início da vida das crianças, Exatamente. André? A vacina de meningite, ela é para criança, Para nós adultos não temos vacina de meningite, a não ser na rede privada. Na rede privada nós temos todos os tipos de vacina, mas aí já é um custo mais elevado. Uhum. No SUS, a vacinação de meningite ela é bem recente, ela começou praticamente em 2010. Então eu falo muito que a nossa geração não teve oportunidade de ser vacinada. De vacinar, Porém, há outros tipos de vacina, como o pentavalente, que inclui-se alguns tipos de meningite ali no meio. Então, assim, não dá para falar que a gente não está totalmente vacinado. A gente está imunizado numa parte, mas a gente não teve os reforços, as outras complementações que tem hoje em dia. Por exemplo, a meningo-C, então ela é aplicada de 3 a 5 meses,
nós temos um reforço aos 12 meses. E atualmente, agora bem mais recente, nós temos a ACWY, que é aplicada de 12 a 14 anos. Então, essa hoje é a população da vacinação em relação à meningite. Então, a gente aplica a C, a W e a Y, com reforço para elas. Então, se você está com seu filho nesse período, sempre procura então uma vacina, uma sala de vacina próxima de você, da unidade de saúde do seu bairro. Procure se informar, leve a carteirinha de vacinação, mostre lá para o responsável, olha, já está na época do meu filho ser vacinado ou não. A gente está falando da meningite, mas tem sarampo, tem tuberculose, tem difteria, que são outras doenças que também trazem males para a criança e que também pode levar a óbito. Inclusive, sarampo, a gente está com um alerta a nível nacional de que a gente pode voltar a ter casos novamente de sarampo no país. André, eu acho que até é importante da gente estar salientando, né? Esse retorno de algumas doenças, que nem no caso do sarampo, né? O que você acha que se deve? Os pais acabam esquecendo de dar vacina? Ou muitos acreditam que por não ter caso registrado, a doença não tem possibilidade de voltar? O que você acha disso? Na verdade, assim, é uma mistura. A gente tem um limite, a gente tem um número, um percentual a atingir de vacinação que o Ministério da Saúde determina, que é o que ela considera o essencial, o perfeito, que é 95%. Dificilmente a gente consegue atingir essa meta. A gente fica ali 88%, 85%. Você fala das campanhas. Das campanhas. Certo. Assim, eu falo, na verdade, no ano, no fechamento do ano. A gente não consegue atingir esse percentual. E por que o Ministério coloca esse volume de 95%? Porque ele considera que 95% da população foi vacinada para aquela devida doença. Então, quando você não começa a ter números abaixos, então o primeiro passo é esse, números abaixos que nem todos os pais acabam levando os filhos para vacinar. Nós temos hoje o nosso sistema global de pessoas que vêm do mundo inteiro para o Brasil. Nós também viajamos, né, para várias regiões do mundo, onde muitas vezes essas regiões que nós vamos, elas são regiões endêmicas para uma determinada doença. E daí, consequentemente, ela pode estar trazendo a doença para a cidade. Ou alguém que veio de outro país visitar o Brasil, não que ela esteja doente, mas pode estar carregando o vírus ali nela, nem sempre a gente se manifesta a doença, ela pode acabar transmitindo isso. Então, como realmente está uma fronteira bem aberta, o Ministério da Saúde, com a Anvisa, ele recomenda que a gente faça avaliações dos casos, dos sintomas que cheguem e sempre esteja fazendo a notificação. Se o caso vai ser confirmado, é outra situação. Faz toda a investigação da pessoa onde ela teve, a idade dela, se ela foi vacinada, com quem que ela teve aquela semana, os demais contatos que essa pessoa teve, para a gente depois chegar realmente no conceito final, se é sarampo ou não, se é meningite ou não, etc. No entanto que, assim, o caso das duas pessoas que teve meningite, até para a população entender. Nós entramos em contato com as pessoas que tiveram contato próximo com a menina que está internada em São José dos Campos para administrar o antibiótico se fosse necessário. Tá? Então nós pegamos o contato das pessoas, orientamos, apresentou alguns sintomas dentro ali de 15, 20 dias, era para procurar uma unidade de urgência e emergência, graças a Deus ninguém apresentou. Mas a família, a gente entrou com antibiótico, a gente aplicou para prever, porque o antibiótico ele mata a bactéria já ali no ato, então você não consegue fazer a transmissão. No caso da criança foi a mesma coisa, nós aplicamos uma barreira que a gente fala, aplicou antibiótico na família e também num priminho dele lá que prévia estava lá com um pouquinho de febre, a gente já fez para precaver mesmo, tá? Que o intuito é sempre esse, barrar a doença em qualquer circunstância e também não houve nenhuma manifestação. Então os protocolos que o Ministério da Saúde determina, eles foram aplicados e se mostraram eficientes até então. Pode acontecer de alguém apresentar sintomas? Pode. Infelizmente, sim. Pode. Né? Nós estamos no período do outono, daqui a pouco já entra inverno. É um período de baixas temperaturas, a gente está vendo até a temperatura de hoje. Ou durante o dia é calor, à noite esfria, então isso aí mexe muito com o organismo da pessoa, acaba abaixando a nossa vulnerabilidade, né, a nossa resistência, então acaba deixando as pessoas um pouco mais vulneráveis a doenças respiratórias como pneumonia, Covid, bronquite, André, e assim vai. E é uma coisa até que é importante da gente também estar salientando, né? Essa época é propícia para tudo isso, né? Qual a orientação que você daria para quem apresenta? Porque hoje a gente tem o Covid, a gente tem outras doenças que acabam tendo sintomas muito parecidos, né? E no final a gente acaba ficando um pouco perdido sem saber o que fazer. A melhor opção é procurar uma unidade de saúde? A melhor opção é procurar uma unidade de saúde, porque como você falou bem mesmo, Cíntia,
maior parte das doenças, o sintoma básico é o mesmo. É dor no corpo, febre, dor de cabeça. Às vezes náusea, né? E isso também é igual para dengue, também dor no corpo, febre, dor de cabeça e náusea. Covid, doenças respiratórias como influenza, pneumonia, meningite. Então, assim, é uma série de sintomas básicos. A meningite, por exemplo, ela também tem petequias que a gente fala que são manchinhas no corpo. A gente também tem uma situação da dor na nuca, da rigidez na nuca, que a pessoa ela não consegue baixar, relar o queixo no peito. Mas tudo isso aí, quem vai avaliar é o médico, né? Para a pessoa ficar em casa fazendo teste. Se ela está desconfiando de algo, ela procura a unidade de saúde e o médico vai fazer a avaliação. Nem se automedicar também, né? Nada de se automedicar. E também nem chegar também na unidade e falar, doutor, eu tô com tal doença. Não. Fale o que está acontecendo, quando começou, o que ela está sentindo, somente nos últimos dias, aonde ela teve, que o médico vai avaliar. Se ele desconfiar de tal doença, ele vai aplicar o protocolo de exame, tudo que for necessário. Se for melhor a pessoa ficar ali, retida ali na unidade, ficar internada em isolamento, ele vai sempre fazer o melhor para ela e para a população, para que realmente a doença não seja disseminada. Mas esse é um período que a gente tem que ter muito alerta em relação aos sintomas que nós apresentamos. E uma outra coisa também que é importante, né, que também eu sei que cabe aí a sua área, é a questão da dengue, né, André? Felizmente é um processo que a prefeitura vem tomando, faz determinadas ações o ano todo, né? Sim. É importante também que a população participe e colabore, né? Na verdade, eu falo que o principal ator é a população. É ele que é o principal ator para conseguir combater. Acabar com a dengue a gente não vai conseguir porque precisaria acabar com o mosquito, mas ele faz parte de toda a fauna. Uhum. Mas assim, a população, se ela faz o trabalho de evitar o acúmulo de água, limpar as caixas d'água, limpar a calha, o potinho de água que fica lá no fundo jogar fora, não manter resíduos em sua casa que não seja necessário, a gente tem muito problema com acumuladores. Você entra na casa para fiscalizar, tem de tudo dentro da casa e assim você vê que é tudo desnecessário. Se você evita isso, você não tem acúmulo de água, o mosquito ele não tem um ambiente ideal para ele estar colocando os ovos. Então você consegue barrar esse ciclo. Esse ano a gente está um pouco mais tranquilo em relação aos anos anteriores, até porque em 2024 nós tivemos um boom imenso, mais de 20 mil casos. Então a gente acredita que a população está, a parte dela, bem imunizada em relação à dengue, não por causa da vacina, mas porque contraiu a doença, e também porque nós temos a vacina da dengue para 10 a 14 anos, então para a adolescência. Não está numa faixa ideal, mas está se tendo uma procura da vacinação. Então tudo isso contribui para que a gente tenha uma queda no número de pessoas contaminadas com a dengue. Mas isso não quer dizer que a gente tem que largar. Não, deixar. Com certeza, tem que estar sempre O de olho, né? Sempre em inteiro. alerta, né? Exatamente. E André, que recado que você deixa para a população? Infelizmente a gente vai ter que acabar nossa conversa, que é super interessante, mas eu acho que é importante, né, deixar um recadinho para quem nos ouve, né, em relação a tudo isso que a gente conversou, né? O que primeira coisa que eu recomendo à população antes de qualquer notícia que é vinculada nas redes sociais, procure saber a veracidade daquela notícia. A Secretaria de Saúde, ela fica ali na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, entre o Posto BR e o Pão de Açúcar. Nós estamos de portas abertas para receber a população, para tirar dúvida. Então, viu alguma notícia? Procure nós lá, tire as informações necessárias. Ou você que quer colocar alguma informação na rede social, eu não vejo problema nisso, Cíntia, entendeu? De querer informar a população, mas a gente só tem que ter cuidado para não virar uma comoção ou um desespero, que acabou acontecendo um pouco em relação à meningite. Então procura lá a vigilância epidemiológica, nós temos todos os dados, as informações, aquilo que a lei de LGPD permite a gente informar, vai ser informado e pode ser compartilhado. Porque a gente geralmente não pode informar os dados das pessoas que estão internadas, etc., onde moram, mas o número de casos, o que é confirmado, o que é suspeito, o que já foi descartado, isso sim, tranquilo, isso aí a gente pode estar sempre orientando. E se cuidar, evite ficar em local muito fechado, então sempre janela aberta, principalmente nesse período, tentar evitar ar-condicionado, né, se ficar num ambiente muito fechado, tomar bastante líquido, e apresentou febre, dor de cabeça, dor no corpo, procure uma unidade de saúde, de urgência e emergência, mais próximo você, uma unidade básica, para que o médico possa fazer a orientação correta. Que joia, André. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. É bom, né, que fica um alerta para a população, né? Assuntos, né, são tão importantes. Sucesso no trabalho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Que isso. E para você que acompanha as nossas redes digitais, logo nós voltamos com mais informações dentro do Pinda em Foco. Um abraço.